Estamos mais uma vez aqui reunidos para meditar a palavra de Deus, para nos alimentar com esse alimento tão forte que todo domingo o Senhor Deus nos serve, que é a sua santa palavra. Nós estamos já às portas do Natal, estamos às portas. Essa semana que agora nos joga diretamente no mistério do Natal do Senhor. Nós estamos neste quarto domingo, o último domingo antes do Santo Natal. E então, a igreja diz hoje, logo no início da missa, com as palavras do profeta Isaías, Isaías 45, versículo 8, céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo, abra-se a terra e brote o Salvador. Que coisa linda, porque esse Salvador vem do céu, é Deus, cai como orvalho fininho que refresca e rega a terra. Esse Salvador é Deus, que chove como a chuva fecunda, mas esse Salvador também é homem. Por isso, abra-se a terra, abra-se a humanidade e brote o Salvador. Jesus, nosso Senhor, é a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. Pois, hoje, nesse último domingo, toda a nossa atenção se volta para Nossa Senhora. Nossa Senhora, aquela que acolheu o Cristo no seu ventre e o deu ao mundo. Bom, meus irmãos, então um feliz término de Advento, uma feliz Semana Santa do Natal. E agora vamos escutar a primeira leitura da missa de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 10 ao 14. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, essa leitura é tão conhecida de todos vocês. É a profecia sobre o Messias mais conhecida do Antigo Testamento. Vamos entender um pouquinho o que se passou aqui. Nós estamos no século VIII antes de Cristo e estava havendo uma guerra. Lembre que o povo de Deus naquela época estava dividido. É danado, não é? O pecado sempre divide. O povo de Deus, o povo de Israel, estava dividido em dois reinos. Preste bem atenção. Eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês. O reino do norte chamava-se Reino de Israel. A capital era a cidade de Samaria. O reino do sul chamava-se Reino de Judá. A capital, Jerusalém. Os reis do reino do norte mudavam o tempo todo, porque era na briga. Era o general que vencia general e se tornava rei. No reino do sul, Jerusalém, a capital, o rei era sempre um descendente de Davi. Era dali que nasceria o Messias, descendente de Davi. Como Deus tinha prometido a Davi. Pode olhar, 1 Samuel capítulo 7. Deus diz a Davi que nunca faltaria um rei
no seu trono um descendente dele, como rei de Israel. E daí viria o Messias. Pois nós estamos aqui no século 8º a.C. E o que acontece? O reino do norte juntou-se com o reino pagão, o reino dos arameus, para derrubar o rei de Jerusalém. Na época era o rei Acais. Não era boa coisa não, viu? Davi tinha uma descendência que não valia nada. O que teve de rei ruim em Israel, olha, Acais, Manassés e outros mais. O rei melhor que Israel teve depois de Davi foi o rei Josias. Mas esse coitado morreu logo. Então, resumindo, o rei do reino do norte e o rei de Arã querem derrubar o rei de Jerusalém, descendente de Davi, o rei Acais. Aí Acais, que não era lá grande coisa, nem era piedoso, se pela de medo. E o que é que ele pensa? Vou pedir ajuda ao Egito, a um país pagão. Aí então Deus manda que o profeta Isaías vá até o rei Acais. E o que é que Isaías vai dizer? Isaías vai dizer: rei Acais, escute o que diz o Senhor. Tome as suas providências, mas não tenha medo desses dois tições fumegantes, o rei de Samaria e o rei de Arã. Não tenha medo. Eles não vão entrar em Jerusalém. Eles não vão ganhar de você. Não peça ajuda ao Egito. Confie em Deus. O que é que Acais faz? O que é que você faria? Você sozinho, com um exército pequeno, sabendo que dois reis poderosos, mais poderosos do que você, vêm atacar você. E chega um profeta doido e diz: olha, Deus manda dizer, confie, tome as providências, mas não peça ajuda ao Egito. O Egito era como os Estados Unidos da época. Eram fortes. E Deus não queria conversa com o Egito, porque senão podia influenciar com o paganismo, com a idolatria, influenciar o povo de Deus. Aí o que é que Acais faz? Acais, vocês escutaram na leitura. Acais é cínico. Acais é malandro. O que é que ele faz? Ele, ao invés de ser sincero com o profeta, dá uma de santo, dá uma de piedoso. Veja, ele diz: não, olhe, fica assim, né? Em dúvida, querendo pedir ajuda. Aí quando o profeta vê que Acais não tem fé, diz: Acais, assim fala o Senhor, pede um sinal que provenha das profundezas da terra ou das alturas do céu. Pede um sinal a Deus. Deus vai te dar um sinal de que Ele vai te proteger. Tu não precisas pedir ajuda ao Egito. Aí Acais, fingido, ele quer mesmo é pedir ajuda. Ele não confia mesmo em Deus. Aí ele diz ao profeta Isaías: não, eu não vou pedir um sinal ao Senhor. Eu não vou tentar o Senhor. Eu não vou colocar o Senhor à prova. Pronto, não quero sinal não. Por que Acais diz isso? É por santidade? Não. É por piedade? Não. É por confiança em Deus? Não. Acais não quer pedir um sinal porque está decidido mesmo é buscar ajuda no Egito. E aí Isaías se dana com Acais. Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Então, Acais é cínico. Acais diz que não quer pedir o sinal porque na verdade quer fazer do jeito dele, quer ir buscar ajuda no Egito. E aí então Deus dá o sinal. O grande sinal é que a casa de Davi não vai acabar. Apesar desses reis tão perversos, tão sem fé, tão frouxos, tão fracos, Deus é forte, Deus é fiel, Deus vai cumprir sua promessa, Deus vai mandar o Messias. O Senhor Deus fará de uma virgem mãe, e fará de uma virgem vir aquele que será o Emanuel, o Deus conosco. É muito bonito, porque a gente vai vendo no Antigo Testamento a presença de Deus. A gente vai vendo como Jesus foi preparado, meus irmãos. Aliás, desde o dia 17 desse mês, as profecias
do Antigo Testamento têm sido lidas na missa. Por exemplo, só para vocês verem, lá no livro do Gênesis, no capítulo 49, coisa mais bonita. Tenta imaginar comigo, 1700, 1600 anos antes de Cristo, o velho Jacó, para morrer, já cego, de cama, chama os 12 filhos para dar a bênção a cada um. Cada filho vai chegando, o velho coloca as mãos sobre a cabeça de cada filho, um por um, e dá uma bênção, profetizando o que vai acontecer. E aí chega Judá. Você sabe, os 12 filhos de Jacó, o apelido de Jacó é Israel. E os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Quando Judá se ajoelha, que coisa linda, que o velho Jacó coloca a mão na cabeça de Judá, ele vê. É uma coisa linda o que ele diz. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Judá é como o leão, se agacha, se deita para pegar a presa. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Que coisa impressionante. 1600 anos antes de Cristo, o velho Jacó profetiza: da tribo de Judá virá aquele que reinará para sempre. Nunca será tirado o cetro dentre os pés de Judá. Quem é esse da tribo de Judá? É Jesus. Jesus da tribo de Judá. Porque Davi é da tribo de Judá e Jesus é da família de Davi. Filho de Davi, Jesus é descendente de Judá, Jesus é judeu, é da tribo de Judá. Então vejam, Deus vai preparando tudo para Jesus. Depois a gente pode ver ainda uma outra profecia, lá do livro do profeta Jeremias. Jeremias anunciando: naqueles dias Judá será salvo. Virão dias em que o Senhor fará uma aliança com o seu povo. Uma aliança para sempre. Eis aqui, meus irmãos, uma aliança nova e eterna. Então Deus vai preparando. Jesus não foi invenção dos cristãos. Jesus não veio como um falso profeta falando no próprio nome. Não, Jesus foi prometido. Jesus foi anunciado. Lembrem do profeta Miqueias: e tu, Belém, pequenina entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, o meu povo. Então, veja, tudo vai sendo preparado. Tudo vai apontando para o Salvador que virá. É Jesus, da tribo de Judá, da casa de Davi, o filho de Maria, aquele que nasceu sob os cuidados do pobre carpinteiro José, descendente de Davi. Meus queridos irmãos, a fidelidade de Deus. Pensando nessa leitura que acabamos de ouvir do profeta Isaías, que a gente renove a certeza de que Deus não age de improviso. Deus age na sua providência. E quando Ele promete, não traz jamais. Prometeu a Abraão uma terra e um povo, e cumpriu. Prometeu a Abraão que pela descendência dele todas as nações da terra seriam abençoadas, e cumpriu. Porque da descendência de Abraão veio Jesus. E em Jesus todos os povos podem conhecer o Deus verdadeiro. Prometeu a Davi que nunca faltaria um descendente dele sobre a casa de Israel. Repare que coisa. E cumpriu. Agora, Deus sempre cumpre de um modo que a gente não entende. De um modo inesperado. Porque, escute só, Davi viveu no século 9 antes de Cristo. Davi foi coroado rei de Israel no ano 1000 antes de Cristo. Então, por ali, Deus promete a ele: nunca faltará um rei em Israel. No século 6 antes de Cristo, 400 anos depois, veio Babilônia, destruiu tudo e matou o último rei de Israel. Matou Sedecias e levou preso Joaquim, os dois últimos descendentes de Davi que foram rei. Então, cadê a promessa de Deus? A partir dos anos 500 antes de Cristo, Israel não teve mais rei. E cadê a promessa de Deus? Que não faltaria no trono de Davi um descendente. Pronto, parece que Deus não cumpre a promessa. Parece que Deus não existe. Parece que... Mas não.
Quando parece que é porque Deus está fracassando, é porque Deus está preparando algo maior. É que agora vai chegar o descendente de Davi que vai reinar para sempre. É aí que os profetas começam a anunciar que virá um descendente de Davi que governará para sempre, que será um rei justo, piedoso e que o seu reino não terá fim. O seu reino vai durar como a luz do sol, vai durar tanto quanto a lua. É aí que vem Jesus. E agora está num trono que Davi nunca pensou. Não é no trono só de Israel desse mundo. Não é no trono de Israel segundo a carne. É num trono acima de todas as criaturas. Num trono que é maior do que o céu e do que a terra. Está aí, meus irmãos, a promessa de Deus. A gente nunca esqueça, quando Deus promete, não trai jamais. Ainda que pareça que Ele se esqueceu da gente. Ainda que pareça que Ele não cumpre a sua promessa. Cumpre sim, porque o nome dele é fidelidade, o nome dele é amor. Então, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Um Deus que está próximo de nós. Não é Deus longe de nós. Não é Deus sem nós. Não é Deus contra nós. É Deus conosco. Para que nós, para que eu, para que você estejamos com Deus. Agora vamos meditar, vamos rezar com o salmo responsorial deste domingo, o Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. É verdade, o Cristo que nasceu para nós é o único Salvador. O Cristo que nasceu para nós é aquele que governa todos os povos. É por isso que um cristão não pode ter outra religião. Um cristão não pode misturar a fé cristã, a certeza de que Cristo é Deus. É cristão quem crê que Jesus é Deus. É o Filho eterno do eterno Pai. É Deus verdadeiro e o único Salvador, que fundou sua única igreja, que entregou a Pedro e aos 12. Então, um católico não pode nunca misturar sua fé em Cristo, sua fé na igreja, com outras fés. Não pode crer em reencarnação. Se crê em reencarnação, elimina a ressurreição. Então, destrói o cristianismo todo. Não pode proclamar Jesus e crer nas crenças dos cultos afros. Destrói totalmente o sentido do cristianismo. Não pode ser cristão e dizer que Maomé é profeta. Não, de modo nenhum. O cristianismo não admite. Olha, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas. Você ou é de uma ou da outra e não pode misturar de jeito nenhum. Então, para nós só há um Salvador, Jesus. Só há um caminho, Jesus. Só há uma verdade, Jesus. O Senhor é Rei de toda a terra. Ao Senhor pertence toda a terra. Quem subirá até o Senhor? Aquele que de verdade tem mãos puras diante do Senhor e inocente o coração. Então, as mãos puras, a sua ação é pura, e o coração, a sua intenção também é pura. Intenção e ação, pensamento e ato. Só esse, que é todo do Senhor, no seu pensamento e no seu ato, poderá subir a sua santa montanha. Vamos escutar, então, o Salmo 23, o Salmo responsorial da missa de hoje.
Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Vamos agora ouvir a segunda leitura da missa de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu Filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estai também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto tão bonito, tão cheio de sentido, é o iniciozinho da carta de São Paulo aos Romanos. É a carta mais importante de São Paulo e a mais longa das que ele escreveu. Veja como ele saúda. Vale a pena a gente ver aqui versículo por versículo. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação. Ou seja, ele não se escolheu para ser apóstolo. Tem muita gente aí que se chama de apóstolo por conta própria, né? Virou uma brincadeira isso, a casa da noca. Todo mundo samba, todo mundo toca, né? Tem tanto bispo aí que se autodiz bispo, se autoproclama apóstolo, apóstola, se autoproclama missionário. Ele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos.
quarto domingo do tempo do Advento, o último domingo antes do Natal do Senhor, que já está próximo. Vamos agora escutar o Evangelho da missa de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí está aí, meus irmãos, é um evangelho tão conhecido de vocês. Mas eu queria tomar versículo por versículo, para que a gente possa saborear, para que a gente possa entender o que é que a palavra de Deus nos quer dizer. Vejam, a origem de Jesus Cristo foi assim. É a origem neste mundo. São Mateus quer mostrar que Jesus não vem simplesmente desse mundo. Quer mostrar que ele começou a existir neste mundo, mas não é simplesmente deste mundo. Quer mostrar que ele não é o Messias, simplesmente porque ele disse que era, mas ele é o Messias, porque desde o início ele foi enviado por Deus. Então, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Aqui a gente diz assim, estava noiva de José. Não é bem verdade. No casamento judeu daquele tempo, de 2000 anos atrás, não existia namoro e noivado. Não existia. Era diferente. O pai, se tinha uma filha, acertava com algum rapaz, com algum homem, o casamento da filha. Não era a menina e o rapaz, como hoje, que se escolhia. Não. Certamente o pai de Maria, Joaquim, deve ter acertado com José o casamento. Então, a partir do momento em que se acerta o casamento, a menina, a noiva, vamos chamar de noiva, mas não é noiva, a prometida, pertence ao prometido. Já fica certo. Antes de arrumarem a casa e de morar juntos, de oficializar, ele já tem um compromisso com ela e ela já pertence a ele. Esse era o costume na sociedade judaica de 2000 anos atrás. E se aparecesse uma gravidez? Bom, se aparecesse uma gravidez e a criança fosse realmente do prometido, do noivo, vamos dizer assim, não havia escândalo. Agora, se a mulher aparecesse grávida de outro homem, aí sim seria um crime. Ela seria chamada violada, harufá, uma mulher infiel, uma mulher vulgar, uma mulher desonrada. Então, Maria se encontra nessa situação. Mora ainda na casa dos pais, mas já pertence a José. E é aí que ela vai aparecer grávida. Que idade tinha Maria? Tinha entre 12 e 15 anos. As mulheres daquela época, como no interior nosso, até pouco tempo atrás, as mulheres casavam cedo. Cedo davam à luz, cedo eram mães.
Lembre que a expectativa de vida era muito curta. Jesus morreu com 30 anos. A gente diz, morreu tão jovem. Não, naquela época as pessoas viviam quando muito 60 anos, 50, 60 anos. Alguns, claro, viviam mais, 70, 80, mas isso aí eram exceções, né? As doenças, tipo de alimentação, tudo isso, né, debilitava a vida humana. Então, Maria devia ter entre 12 e 15 anos. E antes de viver junto com o seu José, ela ficou grávida, diz São Mateus, pela ação do Espírito Santo. É interessante, se você ler a origem de Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas conta a história olhando Maria. Mateus conta a história a partir de José, olhando José. Observe que nesse Evangelho de hoje, Maria não dá uma palavra. Não dá. O assunto é com José. Então, Maria, a esposa de José, achou-se grávida por obra do Espírito Santo. É obra de Deus. José, seu marido, olha, não é seu noivo, seu marido, tá certo? Não mora com ela ainda, mas é seu marido. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esse versículo não é fácil de entender, não. Precisa uma explicação. Primeiro, o que significa que José é justo? Significa que José é cumpridor da lei de Deus. Na Bíblia, justo é primeiramente o homem que cumpre os preceitos. Cumprir os preceitos quer dizer cumprir a justiça da lei. Então José é desses homens piedosos, é desses homens observantes da lei, é desses homens que procura viver segundo os preceitos de Deus. Ainda hoje, entre os judeus, nós encontramos homens assim. Em geral, esses homens andam com a cabeça coberta, ou com o kippá. O kippá é como o solidel do bispo, esse chapeuzinho que o bispo usa. O judeu também usa o kippá, é para cobrir a cabeça, ou então usa um chapeuzão, mas sempre cobre a cabeça. Por que o judeu cobre a cabeça? Para dizer, eu estou debaixo do preceito, eu vivo debaixo dos preceitos de Deus, eu sou justo. Então isso é a mentalidade dos judeus. José era um homem assim. José era um homem justo. José é um cumpridor dos preceitos. Aí diz, olha, José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Aqui, esse versículo tem realmente um mistério muito grande. O que se passa na cabeça de José? José vê sua esposa grávida. Sabe que o filho não é dele. Então, José não podia mentir. Sendo justo, sendo um cumpridor do preceito, se a sua mulher traiu, se a sua mulher arrumou um filho com outro, José não deve esconder isso. Por outro lado, parece aqui, olha, parece muito bonito que José amava Maria. José acreditava em Maria, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Coitado de José, está num aperto danado. Por um lado, vê a mulher grávida, sabe que aquele filho não é dele. E imagine quanto sofreu por isso, quanta angústia. Por outro lado, não quer expor Maria à ignomínia, à humilhação e à vergonha pública, denunciando, porque ele podia levá-la diante do rabino e dizer, rabino, esta mulher me foi dada em casamento, me foi prometida pelo pai, e agora está grávida e esse filho não é meu. Eu venho aqui para repudiá-la. Ela é violada, ela é adúltera. Então veja, José não quer expor Maria a isso. No fundo, José ama Maria. No fundo, José crê em Maria. Mas as evidências estão ali. Ela está grávida e o filho não é dele. Você pode perguntar aí, Dom Henrique, e por que ele não perguntou a ela? Não era tão fácil? E é. Uma coisa dessa é fácil de perguntar. Me diga, pelo amor de Deus, qual era a explicação que Maria ia dar? Então, Maria não disse nada a José, ia dizer o quê? Me diga. Ia dizer, olha José, um anjo de Deus apareceu e anunciou que eu ia ficar grávida. Você acha que isso é uma explicação que se dê? Você acha que José ia acreditar nisso? Ia? Se você tivesse uma namorada que viesse com essa história, o que você diria para ela? Então José não é tolo.
Claro que José não ia acreditar. Tem coisas que não dá para explicar. E José também nem perguntou. Não perguntar o quê? Quem é o pai? Chegar para Maria e dizer, quem é o pai desse menino? Não. Então José entra numa crise enorme e aí toma uma decisão, que é uma decisão heróica, uma decisão linda, a de José. Ele resolve abandonar Maria em segredo. Ele pensa, ficar com ela agora eu não posso, que esse filho não é meu. Não posso dizer que esse filho é meu porque ele não é. Expô-la à humilhação e ao vexame, eu não vou. Eu farei o seguinte, vou-me embora. E aí Maria, quando a barriga crescer, quando a gravidez aparecer, e as pessoas perguntarem, Maria pode dizer o que ela quiser. Pode dizer, não, esse menino é de José, e ele me abandonou. Vejam, repare que José aqui toma uma atitude nobre. José aqui não mente, dizendo que o filho é dele. José não humilha Maria. José vai-se embora e deixa com Maria a chance de dar a explicação que ela quiser. Quem ia ficar feio, quem ia ficar na mal, quem ia ficar difamado era José. José aqui foi generoso, muito bonito. Então, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Aparece em sonho e diz a José, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. É interessante que José é como aquele José do Egito. O José do Egito, Deus lhe falava em sonho. E o José de Maria, Deus lhe fala em sonho. Com isso a Escritura quer dizer que José é como os patriarcas. José é o santo patriarca do Novo Testamento, do novo povo de Deus. José do Egito, Deus tinha dado a ele o cuidado da casa de Faraó. E agora Deus vai dar a José de Maria o cuidado da sua própria casa. O cuidado do seu filho bendito. O cuidado da mãe do seu filho. Santo José. Bendito José. Bem-aventurado e feliz José. Pois bem, o anjo diz, olha como o anjo diz, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Por que o anjo diz filho de Davi? É porque o Messias, eu já expliquei para vocês, deveria ser da descendência de Davi. E quem dava a descendência ao filho, quem dava o nome de família ao filho, não era a mãe, era o pai. Hoje, para os judeus, é judeu quem nasce de mãe judia. Mas no tempo de Jesus, não. É judeu quem nasce filho de judeu. E quem dá o nome da família ao filho é o pai. Então, José, filho de Davi, se José não aceitasse casar com Maria, se José não assumisse aquele menino como dele, Jesus não poderia, diante da lei, ser filho de Davi. Ter o sangue, ter a descendência de Davi. Então era preciso o sim de José. Como foi preciso o sim de Maria, para que o filho se fizesse homem no seu ventre, foi preciso o sim de José, para que o filho fosse reconhecido Messias, descendente de Davi. É assim, meus irmãos. A obra de Deus passa por nós, passa pelo meu sim, passa pelo seu sim. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas, que tirou do nada todas as coisas, esse mesmo Espírito Santo vai recriar todas as coisas, vai começar uma nova humanidade em Jesus, cabeça da nova humanidade, novo Adão. É uma criação nova, livre do antigo pecado do mundo. É uma criação nova que vai iniciar-se no ventre de Maria. E o anjo diz, ela dará à luz um filho, e tu, José, tu lhe darás o nome de Jesus. Então, José dá o nome, significa que José assume o menino como filho, adota o menino legalmente, diante da lei de Deus, como filho. Então, o anjo aqui está dizendo que a missão de José, filho de Davi, é dar a esse menino a descendência de Davi. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás
o nome de Jesus, Yeshu. Yeshu é a abreviação de Yeshua. Yeshua quer dizer o Senhor salva. E o anjo explica: tu lhe darás o nome de Jesus, de Yeshua, o Senhor salva, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então veja, o nome mostra quem é a pessoa. O nome mostra qual a missão da pessoa. Por isso Deus transformou Abrão, que quer dizer pai venerável, em Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Por isso Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Pedro, porque é a missão dele na igreja. Então, tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí São Mateus explica: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A primeira leitura de hoje, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Está aí, meus irmãos. Pelo sim de Maria, o Filho de Deus se fez homem. Pelo sim de José, o Filho de Deus é descendente de Davi e pode ser reconhecido como Messias, prometido pelo Senhor e anunciado pelos profetas. É uma lição muito forte. A obra de Deus depende de nós também. A obra de Deus passa pelo meu sim, pelo seu sim. Quando eu digo não a Deus, Deus leva adiante o seu plano, mas eu atrapalhei. Na minha parte, eu atrapalhei os planos de Deus. Deus, que não precisa de nada, quer contar com o meu sim, quer precisar do meu sim. Interessante que a igreja, nesses dias da Semana Santa do Natal, reza assim: predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Pois, desde já eu desejo a você de todo o coração um Santo Natal. Diga sim a Nosso Senhor, como Maria, como José. Deixe que Jesus entre realmente no seu coração. Deixe que seu coração se encha de luz, que seu coração se encha da paz de Cristo e que você se torne para os outros um sinal do Salvador que vem. Se não se confessou ainda nesse advento, se confesse. A gente tem, viu, minha gente, umas coisas tão bonitas nos nossos padres. Às vezes a gente fala mal dos padres, não é? Os padres têm suas fraquezas, mas também tem tanta coisa bonita. Um padre me disse que confessa o povo de noite, porque é a hora que o pessoal não está trabalhando. Às vezes vai até 1 da manhã confessando. E não é de vez em quando, não é toda semana. Que coisa bonita, que coisa bonita. Então procure se confessar, tá certo? Para realmente celebrar o Natal. Vá à missa ou de meia-noite, né? A missa da noite, ou a missa do dia do Natal. Mas vá com o coração. Vá deixando que realmente o Senhor entre na sua vida. E agora, de todo o coração, darei a todos vocês a bênção, já como bênção, desejando um Feliz Natal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ficar agora com o canto, como sempre, de Nossa Senhora. Até o próximo domingo, se Deus quiser.